Os homens são capazes de pensar que possuem uma mente, mas, na verdade, é a mente que é capaz de os possuir. E nós precisamos demorar mais neste conceito para elucidar princípios que ainda não foram bem delineados na nossa mente. E desta forma, delimitamos muitos caminhos, não sendo também capazes de entender que, na verdade, não existem caminhos que deveriam ser considerados demarcados, tanto para o bem como para o mal, mas somente quando tivermos uma consciência mais elevada a esse respeito, não há limite para que trilhemos a nossa carreira, ainda que para a grande maioria eles só são capazes de enxergar limites, obstáculos, que já temos dito. Simplesmente, ao tirarmos os olhos do foco, só vamos enxergar obstáculos. Mas o plano é conseguir ver além, que seriam oportunidades inimagináveis. Assim como uma mente que pode estar repleta de conhecimento, mas quando ela despreza sua capacidade de imaginar além do habitual, ela não vai conseguir as suas múltiplas e mais incríveis capacidades que poderiam ter sido atingidas. Desta forma, é consensual, meu amigo, minha irmã. Desta maneira, a mente é como um canal em que se agrupa milhares de informações conscientes e inconscientes. Não sabemos lidar com muitas delas. A ciência ainda gasta tempo estudando a mente e não conseguiu delinear 1/1000% dela. Pelo menos Sir Thomas Edison, em seu afamado discurso em Bruxelas, na Bélgica, há várias décadas atrás, ele começa a sua fala dizendo que nós não sabemos 1/1000% de qualquer coisa. Ou seja, tudo está contido na mente. É onde todas as coisas acontecem na vida de um indivíduo. E a partir do momento que você sabe de fato e de direito o que você quer, aliás, o que você quer? O Criador perguntou várias vezes para as pessoas o que você quer. 10:36 de Marcos, 20:21 de Mateus, 20:32. Ele ama ajudar as pessoas a atingir o que elas verdadeiramente querem, como ele fez nesses episódios que eu estou te relatando, com capítulo e versículo. A partir da hora que você define o que você quer, mas de verdade mesmo, então esse é o primeiro passo na direção de conseguir o teu propósito. Então ele primeiro precisa existir na sua mente. Isto me faz lembrar aquela frase famosa de outro cientista, Albert Einstein, que a imaginação é mais importante do que a ciência, ou seja, o conhecimento, porque a ciência é limitada, ao passo que a imaginação, ela abrange o mundo inteiro. Ela ultrapassa o universo. Você precisa parar e organizar essas informações na tua mente. Porque a mente que aceita um novo pensamento nunca mais torna o tamanho original. Pensamento de Sir Wendell Holmes. São mentes
brilhantes, igual a sua foi concebida pelo teu Criador para ser, tanto quanto você permitir. Mas não demore-se pensando naquilo que não é sustentado por princípios, que é dado à efemeridade, ou seja, passageiro. Firma-se no que é perene, intemporal, e você vai se surpreender. Saber o que se deseja conquistar. Cristo, Ele veio para conquistar uma cruz para você, não precisar experimentar os amargos sabor e todas as dores latentes provenientes desta cruz. E este é o ponto fundamental da nossa reflexão. Nesta série, 7.486 promessas das Escrituras Sagradas seladas e garantidas. Em que fator? E o nosso plano é mostrar para você que fator é este. Estamos chegando bem pertinho. A cruz. A cruz é a maior marca de garantia que você pode ter. A cruz representa eternidade para aqueles que optaram em crer, em confiar e perseguir o caminho, não da cruz, mas do homem da cruz. Porque a cruz ela termina em si mesma ali, no Getsemane até o Gólgota. Mas além dela, não há limites para aquele que, pondo de lado o próprio eu e dá lugar à operação do Espírito de Deus em seu coração, ou seja, na sua mente, e procura viver uma vida de princípios dedicada ao Criador, buscando viver uma vida inteiramente dedicada àquilo que Ele criou e transcende para a eternidade. É fabuloso esse pensamento. Eu estou aqui apenas contemporaneizando a ideia subscrita em Testemunhos Seletos, volume 3, página 147, terceiro parágrafo. Ou Ciência do Bom Viver, 159, quarto parágrafo. 2 livros maravilhosos. E 8,14 do Evangelho de João, conforme dissemos ontem. Não perca a série na sua totalidade para você entender esses princípios e começar a fomentar melhor o plano áureo do céu para a tua vida. Nesse texto que citei, ele sabia Cristo, quem era, de onde veio e para onde ia. E ele tudo faz convergir para que nós tenhamos a mesma convicção. Desta forma, tanto que ele sabia de tudo, mas ele só não sabia como um simples ser humano, cheio, coberto da divindade, mas acertado com o Pai, que não se utilizaria dela em nenhum momento ou graduação deste poder. Sim, Cristo veio a este mundo, andou por todas as partes aonde pôde, e sem utilizar nada, absolutamente nada de seu poder, ele arrastava após si uma multidão incontável, apenas pela sua influência. E milhares, desta forma, seguiam após ele. Ninguém jamais tinha visto um homem como este homem. 7,46 do Evangelho de João.
Diziam: quem é este? 8, 27, 28 do Evangelho de Mateus. Nunca tal vimos. Marcos 2, verso 12. Todos ficavam maravilhados porque tudo ele fazia esplendidamente bem. Marcos também 7,37. Ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se o Senhor não for por ele. Eu repito, se o Senhor não for por ele. Nicodemos disse isso. João 3, verso 2. E todos ficavam pasmados ante a majestade de Deus. Lucas 9, 43. E todo o povo pendia para escutá-lo. 19, 48 de Lucas também. O mundo seguia após ele, diziam os seus críticos e algozes. Evangelho de João 12, 29. Sua fama se propagava cada vez mais. E muitos vinham para ouvi-lo e para por ele serem curados de suas enfermidades. Lucas 5, verso 15. Ensinava na sinagoga deles e por todos era louvado. 4,15 também de Lucas. E todos ficavam maravilhados de sua doutrina, porque ele ensinava com autoridade, não como os escribas. 7, 28 e 29 do Evangelho de Mateus, Sermão da Montanha. Ou seja, Jesus não era um tiro de pólvora, ele não só fazia barulho, ele vivia aquilo que ele ensinava. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Lucas também 4,22. Este era apenas alguns pequeninos detalhes de quem era Jesus de Nazaré. Ele tinha tudo calculado. Ele só não sabia como o homem iria poder reagir em meio à profusa dor e humilhação, desprezo e rejeição. Como você reagiria? Talvez não queira nem pensar, eu também não quereria, porque eu não saberia, nem se suportaria o primeiro passo desse amargor, incapaz de ser concebido em mente nenhuma. Ele sangrou no Getsemane só pela pressão dos seus sentimentos, tornado atônitos em decidir morrer no meu e no teu lugar. Ele agonizou naquele solo gélido entre as oliveiras deste jardim, até que preso, amarrado, traído por um beijo de quem ele confiou e ensinou coisas maravilhosas, brilhantes, levado como um animal, humilhado pelo caminho, uma noite inteira de humilhação, de maus tratos, sem alimento, sem se hidratar, sem poder ir num toalete, num banheiro, apenas levando murros, gusparadas, deboches, desprezo, pontapés, sem abrir a boca. Não, isso não é humano. Ele só podia ser Deus, ele só podia ter certeza de quem era e que aquilo tudo representaria 7.486 promessas para você e para mim também. Aleluia, eu sou recebedor delas e ergo as minhas mãos aos céus. Ele foi rejeitado pela plebe. Preferiram o maior criminoso da nação, Barrabás. Ele viu o governador lavar as mãos, entregando
para ser chicoteado, preso e crucificado. Mas espere um pouco. Sabe que todo este processo que nós já narramos nas séries anteriores também não chega ao milionésimo de 1% do que representou os sentimentos deste homem chamado Cristo. A carga alostática, ou seja, o imenso estresse que ele já enfrentava, seria capaz de matar um homem. Após ser julgado e condenado sem crime algum, ele foi brutalmente violentado com chicote, couro de pelica de cabras, preparado de formas laminadas, dotado nas pontas com um chumaço de pedaços deste mesmo couro, com pequenas bolinhas de ferro e pedaços do aço ou ferro retorcido em forma de anzóis. O carrasco romano, treinado para esses golpes, ao lançar o primeiro golpe, era como se uma vara de pescar fosse lançado ou içada nas costas do Filho de Deus. E quando presa, aqueles ferrinhos, anzóis, era dado uma pequena repuxada para penetrar mais fundo. As bolinhas de ferro, com muita violência, ao relar na pele, feria os ossos. O corpo esquelético de um homem que já não comia, não dormia, apenas orava. Ele sabia que era a única defesa que ele tinha, a unidade com o Pai, que naquele momento ele não estava sentindo. Onde estava o seu pai? Onde estava sua mãe? Onde estavam os seus discípulos, os seus irmãos que nem criam nele? Evangelho de João 7, verso 5. A família. Cadê a família? A família achava que ele estava louco. Queriam até prendê-lo. Evangelho segundo Marcos 3, 20 e 21. Desde a tenra infância, ele não era compreendido nem pelo seu pai e sua mãe terrestres. 2,50 do Evangelho de Lucas. Toda a família, seus irmãos, seus discípulos, ninguém pode compreendê-lo. Ninguém pode permanecer com ele. E ele ainda promete: se você permanecer em mim, eu permaneço em você. Evangelho de João 15, verso 4. O que você acha de tudo isto? Ele perdia uma grande quantidade de sangue com aqueles golpes de chicote. Os seus ossos das costas ficaram à mostras, expostos, para que você já pudesse ver a forma esquelética de Deus. Sim, ele tinha ossos, ele tinha carne, ele tinha sangue, ele tinha sede, ele tinha fome, ele tinha sono, ele tinha tudo que eu e você temos como ser humano. Mas ele não tinha paz, ele não tinha amor, ele não tinha compreensão, ele não tinha luz naqueles momentos. Desde o Getsemane, tudo parecia trevas. O Salmo 69, 20 e o 21, que já antecipava o que ele passaria, diz que afrontas me quebrantaram o coração. Estou fraquíssimo. Amados, Deus está confessando: estou fraquíssimo, para que você nele pudesse ser forte.
Jeová, o Senhor é minha força. Eu amo esse texto, Abacuque 3,19. E ele fala no Salmo: esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum. E por consoladores, mas não os achei. Deram-me por mantimento fel, e na minha sede me deram de beber vinagre. Cristo estava depauperado, crucificado, ainda não, mas espetado por uma coroa laminada de espinhos fustigantes, as costas rasgadas. Salmo 129, 3, já falamos disto. Agora, era normal que ele não tivesse capacidade alguma nem de se levantar, porque uma chicotada acabaria com a vida do Fernando Lux. Ele levou as suas 40, até na sua face ele levou essas chicotadas. Miqueias 5, verso 1. E as costas dou aos que me ferem a face, e aos que me arrancam os cabelos. Não escondam a face dos que me afrontam e me gospem. Os requintes de crueldade faziam com que homens, na verdade demônios encarnados, arrancassem mechas de cabelo, scalp, arrancavam pedaços de sua barba. Ele estava rasgado por dentro e por fora, no rosto, na fronte, nas costas, no queixo, no coração, por amor a você, para te garantir cada uma das promessas que ele te fez. Porque com amor eterno ele te amou, com amorável benignidade ele te atraiu. Por que razão você deve ser grato? Por que motivo você poderia segui-lo? Quais seriam as justificativas para você crer nele? Ele ressuscitou já para você? Ou você espera ainda a ressurreição do Filho de Deus? Ou quem sabe, como os judeus esperam que ele ainda venha para mostrar o Messias para este mundo na sua primeira vinda? Ou ele já veio para você? Que vinda você espera? Tem uma quarta vinda. É a última. Depois do milênio, ele retorna. Agora, cabe a cada um fazer sua escolha. Qual é a tua? Isaías 50, verso 6. É o que eu citei para você. E quanto às escolhas, eu relembro também 1 Reis 18, 21. E também Deuteronômio 30, 19. Eu proponho a resposta dessa indagação que está no verso 20. Eu não vou citar hoje. Eu vou deixar para você, se quiser ir lá ouvir ou ler. Porque o Espírito vai narrar para você. A escolha é tua. Mas você vai ter que colher o fruto do que você escolheu. Isto é inegável e imutável. Você planta, você colhe. Gálatas 6, verso 7. Deus Todo-Poderoso, que me permite chamá-lo de Pai, Abba Pai, Paizinho. Por que nós somos tão difíceis? Por que temos invariavelmente um duplo ânimo? Como diz Tiago no seu capítulo 4. Por que somos tão frágeis? Nos condoemos em coisas tão ínfimas. Nós abrimos mão de santidade por coisas tão pífias. Expomos muitas vezes aquilo
desvaloriza o caráter, pensando em emoções, pensando em corpo, pensando em atitudes. Quer comemos, quer bebemos, quer façamos qualquer outra coisa, não estamos fazendo para a tua glória, mas para a nossa glória. Que tipo de cristãos que nós estamos nos tornando, meu Deus? Por que nós não gastamos um pouquinho de tempo, nem que seja de tempos em tempos, para pensar no que aconteceu naquela montanha chamada Gólgota? Porque nós fugimos de lá, nós fugimos do sacrifício porque nos assusta, porque somos talvez covardes. Eu sou o primeiro que sou colocado nessa lista e rogo ao Senhor: destrua com fogo santo a covardia do meu ser, porque esta obra pode precisar de tudo menos de covardes. Misericórdia de mim, filho de Davi, me tenha compaixão. Quem me livrará o corpo desta morte? Desta forma, Pai, nos ajude a enxergar melhor quem nós somos. Nos ajude a pensar melhor de onde viemos, se nascemos de fato por vontade da carne ou por vontade de Deus. Como diz Jesus no Evangelho de João, eu entendo que os teus filhos todos foram vindos a este mundo por vontade do teu Espírito, porque tem um propósito para transformar essa terra amaldiçoada por causa do charco de iniquidade em um manancial no deserto, ainda que depois do milênio. Mas, por que não? No coração, desde agora. Porque também Jesus disse no Evangelho de Lucas que os céus estão dentro do nosso coração. Eu creio, porque muitas vezes esse vislumbre me vem ao íntimo da minha mente, ao ponto que nós estamos aqui, nestas madrugadas, falando de eternidade. Tira de nós as coisas frívolas deste mundo e coloca de nós as coisas celestiais que estão no teu coração, e cumpra-se em nós o teu propósito. Tome nossas famílias que estão dependendo muitas vezes das nossas escolhas e de quem nós vamos mostrar que nos impressiona, nos influencia a seguir o caminho, a verdade e a vida. Teu Espírito ou o Espírito deste mundo? Em quem que nós gastamos mais o nosso tempo pensando? No que é do alto ou no que é da terra? Estamos escondidos de Deus ou em Deus? Pai, amor no lugar de ressentimentos, perdão no lugar da ira e paz no lugar da inquietude deste mundo terminal. Nossas famílias precisam de salvação. Podemos nós ser o conduto para a cura e salvação. Em nome de Jesus. Amém. Aos companheiros de jornada, por favor, não deixem de inscreverem-se no canal aqueles que ainda não são. Amém? Em compartilhar as mensagens, se elas te tocarem em alguma coisa o coração, para abençoar mais alguém. Também colocar um like ou dislike, o que você achar melhor, acionar o sininho e um comentário, para que possamos continuar fazendo esse trabalho. Em nome de Jesus. Obrigado.